Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal está no ar. E é claro, estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp, onde se concentram os cursos de publicidade e propaganda e também jornalismo. Lembrando que a Unirp tem conceito máximo junto ao MEC, conceito 5. Venha conhecer a nossa estrutura, saber mais dos nossos cursos e ser um aluno Unirp em 2024. Também aqui agradecimentos especiais ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, que leva essas imagens do Pode Colar para você, além do Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, William Castro, grande abraço para você que está aqui também na Unirp hoje, ele que produziu esse lindo álbum, além de ser o nosso designer oficial do Pode Colar, sempre com a gente, e o Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp, além da Vanusa Carvalho, nossa social media. Acompanhe o nosso trabalho no YouTube, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na telinha e você poderá se inscrever no nosso canal Pode Colar Podcast e saber tudo a respeito do nosso trabalho, conhecer os nossos entrevistados, grandes personalidades do esporte que já passaram por aqui. Além das redes sociais, o Deezer, o Spotify e também o Amazon Music, além do Instagram do Pode Colar, tudo à sua disposição. Hoje o papo é a respeito de uma das modalidades mais vencedoras da história do Brasil. Vamos falar muito a respeito de vôlei, especificamente o vôlei feminino, que também é destaque em nossa cidade. E o nosso convidado, além de fazer parte aqui da casa, além de ser também um dos integrantes, um dos colaboradores, um dos professores do Centro Universitário de Rio Preto, Unirp, também é professor de Educação Física e é o técnico da equipe de vôlei feminino de São José do Rio Preto, a equipe Ismel. Estamos recebendo aqui com muita alegria o Adenilson Ambrósio. Seja bem-vindo, Ambrósio. Boa tarde, esse bate-papo gostoso aqui sobre vôlei hoje. Opa, sem dúvida, obrigado pelo convite, estamos aí para colaborar. Ah, certo. Antes, eu quero mandar aqui 4 abraços, já que estamos recebendo hoje aqui, viu, Adenilson? Visitantes que futuramente poderão ingressar no curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unirp, serem também nossas colegas, nossas alunas em 2024. Estamos recebendo as alunas do Colégio Galante Nora, que estão no 3º colegial. A Amanda, a Ingrid, a Murielle e também a Emily. Sejam bem-vindas. Vão acompanhar hoje a gravação e depois também vão acompanhar quando o programa subir para o YouTube. Ô, Adenilson, conta um pouquinho aí da tua história, como que foi esse teu início no esporte, para quem te vê hoje aí treinando, trabalhando diretamente no vôlei, mas saber um pouco também da tua trajetória. Bom, legal. O meu primeiro contato com o voleibol, como todo mundo, foi na escola, né? Então, foi onde a gente começou a tomar gosto, né, pela modalidade, pelo esporte em geral, mas principalmente pela modalidade de voleibol. E aonde na época ainda era bem pouco difundido, né? Porque a gente é um pouco antigo, né? Então ainda não era tão difundido, mas a gente acompanhou todo esse crescimento da modalidade e depois fazendo o curso de Educação Física também, né? Aí partimos para as especializações e tudo mais, mas primeiro lugar eu sou professor de Educação Física, né? Até hoje... como você falou, eu ministro aula aqui na instituição, então eu ajudo a formar aí novos professores, né, na área, e também ainda trabalho em colégio com educação física escolar, e aí também com essa oportunidade aí desde 2014, trabalhando com o voleibol feminino da cidade. Adenilson, você contou que o início não era tão difundido assim o esporte e a chamada quadra poliesportiva, né? Eu sei Isso. Que a galera gosta do futsal, aí tem o basquete, tem o vôlei, tem o handball. Como que era feita essa divisão até para a pessoa ou praticar tudo, ou alguém já gostava mais de uma área específica e ficava naquela questão da agenda, saber quem usava a quadra em tal dia? Como é que era nesse começo? Na época da escola, o voleibol ficava renegado, de repente, amarrar a rede em 2 árvores e jogar do lado de fora, né? Entendi. Porque para ganhar espaço ali do futsal, do basquete, na época o basquete ocupava o 2º lugar aí como esporte, né? Só perdia para o futebol. E depois teve essa inversão. Hoje o voleibol não. Hoje o voleibol ele é bem difundido, ganhou muito espaço, né, na prática esportiva. Tanto é que ele chegou a ultrapassar o basquetebol hoje dentro desse ranking, né, que tem hoje das modalidades, só perdendo para o futebol mesmo, que é a cultura nacional, né? Bom, aí tem a parte escolar, que você viu, poxa, o vôlei é uma das modalidades que eu gosto, mas também pintou educação física na tua vida. Como é que foi quando, digamos, você está numa etapa das meninas que estão nos visitando e agora eu vou escolher
a minha profissão para o futuro. Como é que Sim. foi essa virada de chave para definir realmente aquilo que você iria seguir? Então, como eu te falei, o gosto pelo esporte foi desde a educação física escolar, né? Você começa a tomar contato, né, com o esporte e dali eu defini, desde que eu entrei no ensino médio, eu já defini que eu ia fazer educação física. Então, é um amor principalmente pela profissão, né? Eu gosto do que eu faço. Eu me formei, para você ter uma ideia, em 91. Então, lá se vão, né, bons 30 anos aí já de profissão. E até hoje eu dou aula com o mesmo gosto, com o mesmo amor, principalmente para os alunos aí de Fundamental 2, né, que é o que eu trabalho, Fundamental 2 e médio. E gosto muito de ensinar todas as modalidades, mas quando chega no voleibol tem aquela facilidade maior, aquele amor maior pela modalidade, mas a importância de você ensinar várias modalidades esportivas para que ele tenha aquele repertório motor, né, para que quando ele defina, se é que ele vai definir por praticar uma modalidade, ele já, todas elas, né, todo esse repertório vai ajudar quando ele se especializar em uma modalidade. Bom, geralmente muitos também tentam a carreira como profissional. A gente sabe que, tirando futebol, as outras modalidades são diferentes nesse sentido, mas você também arranhou alguma coisa como atleta ou já foi direto mesmo para o lado de específico de professor, treinador? O voleibol eu joguei até o juvenil, mas como a altura já começou a pesar um pouco, né, então você começa a ficar para trás. E na época que eu jogava voleibol não tinha o líbero. Ah, é verdade. A gente vê os líberos hoje com uma estatura bem... Então, você começa como atacante, depois passa para levantador, depois vai para o banco e do banco você para de jogar, porque não tem jeito, né? Os testes, mesmo antigamente, eles preferiam os atletas de maior estatura, que às vezes tecnicamente era até inferior, né, a você, mas que eles tinham uma estatura grande. Então, é possível ensinar e depois ele se sobressair, né? Então, a gente vai perdendo espaço e como não tinha essa especialidade do líbero, né, que hoje tem, então hoje qualquer atleta, independente da altura, ele pode jogar voleibol. E uma questão importante, né, que a gente vai colocar aqui durante o programa, mas para você já iniciar uma explicação. O que é mais prazeroso? A questão de você, hoje, como um formador também de futuros professores, aqui ministrando aulas na Unirp, ou também o lado técnico de poder formar talentos, meninas que, além de atuar por Rio Preto, podem aí ter uma carreira vitoriosa fora daqui. O que te dá mais prazer em relação a essas duas coisas? Olha, eu acho assim que, como a gente fala, às vezes você tem que desligar uma chavinha para ligar outra, né? Porque são motivações e são retornos diferentes. Mas todos eles são prazerosos. Eu gosto dos dois lados, né? Claro que a adrenalina de você estar ali numa quadra, de você estar disputando uma competição é fora de série, né? Mas colaborar com a formação de novos profissionais, que eles tenham também até essa sequência depois, né? Para vir a substituir você, porque ninguém é eterno. Então, tem os alunos que gostam do voleibol, então vem perguntar, vai assistir jogo, se dedica bastante pela modalidade. Então, os dois lados são prazerosos, né? Mas a adrenalina do esporte não tem como explicar. Só quem está lá para vivenciar isso, para saber como que é, né? Bom, e na tua carreira em si, como é que foi também esses passos, né? Primeiramente como professor de educação física, depois a oportunidade também de ministrar aulas na Unirp e surgiu a oportunidade de ser treinador do time, digamos assim, que representa Rio Preto. Como é que foi esses degrauzinhos aí para você contar pra gente? Bom, primeiro, quando a gente está na formação, né, a gente sempre almeja isso, mas sempre como um sonho, né? Distante, principalmente eu sou natural da capital, então... o espaço não é tão grande como, de repente, no interior, de você ter esse espaço, né, ter essas oportunidades, porque São Paulo são clubes grandes, onde, ao mesmo tempo que tem bastante, são bem fechados, né? Então, para você chegar num ponto desse, às vezes não é tão acessível como no interior. Mas, assim, como todo... Foi uma preparação, onde logo depois de eu me formar, eu fiz a especialização em voleibol. Então, fui estudar mais, né, entender mais, porque a faculdade ela te dá o básico, né, da modalidade. Então, quando eu acabei, como eu pratiquei a modalidade, então já tinha um certo conhecimento, fui buscar mais esse conhecimento com a especialização. Aí, depois...
Tinha as equipes de competição no SESI, porque eu entrei no SESI como professor, foi meu primeiro emprego logo depois de formado, né? Então, eu trabalhei 18 anos no SESI, né, entre professor e coordenador. Inclusive, eu mudei da capital para Rio Preto para ser coordenador de esportes aqui do SESI aqui da Represa, né? Então, quando eu trabalhava no SESI, a gente tinha as equipes de competições do colégio, né, da escola. Então, a gente disputava a antiga Copa da ANAP. Então, ali a gente já exercia alguma coisa de técnico, porém com um foco diferente. Você tem sempre o lado educacional, né? Não que quando você vai para o rendimento você perca isso, mas às vezes ele fica num segundo plano, às vezes, né? Então, lá atrás começou isso, né? De trabalhar com o voleibol. E aí depois, quando eu tive essa oportunidade, que eu vim para Rio Preto como coordenador, assim que eu saí do SESI, em 2014, eu recebi esse convite para ser preparador físico, né? Então, eu comecei como preparador físico da equipe e logo depois, no ano seguinte, às vésperas de uns jogos regionais, eu assumi como técnico na véspera da viagem, né? E de lá para cá, a gente vem sempre procurando, ano a ano, melhorar e levar essa equipe para representar bem a cidade. Bom, no caso, nós sabemos que várias modalidades aqui em Rio Preto, já há muitos anos, sempre tiveram diversas parcerias, e uma das principais parcerias que eu conversei já com muitos dirigentes, antigo Marino Manella, Sim. Doroteia, hoje o Marininho, enfim, independente aí de outras modalidades, sempre existiu uma parceria com universidades, com faculdades. Outras já vieram no passado e já há bastante tempo a nossa aqui, né, o Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, tem levantado essa bandeira desse apoio ao esporte. O quanto isso hoje ainda é importante, Adenilson, na questão de você também convidar uma jogadora para atuar pelo time de Rio Preto, para ter em troca essa bolsa, que no caso, essa contrapartida, ela além de jogar, ela pode estudar, pode ter uma profissão no futuro, enfim, explica melhor esse mecanismo, como isso também funciona. Então, desde que eu assumi a equipe, porque a nossa equipe ela começou muito nova, quando eu assumi a equipe ela era sub-19. Então a gente jogou 2015, terminou o ano com uma equipe sub-19 e a partir de 2016 ela foi uma equipe sub-21. Então, nós jogamos os campeonatos sub-21, né? Foi amadurecendo e a partir de 2019 ela partiu para uma equipe adulta, né? Então, foi uma sequência. E a bolsa nos ajudou muito porque muitas atletas que eu tenho hoje na equipe como adulta, ela veio de fora por causa da bolsa, não por causa do auxílio, porque elas recebem um auxílio também, né? Da prefeitura. Então, assim, a bolsa ajuda muito e pesa muito, principalmente no feminino. Por conversar com técnicos do masculino, o menino, ele talvez não se interesse tanto no primeiro momento, né? Entendi. Lógico que depois tem um peso grande. Mas o feminino não. O feminino sempre foi um peso grande, essa parceria, né, com a Unirp. A bolsa de estudo, as meninas vêm, tem 100% de bolsa, né? Hoje eu tenho 5 meninas estudando e, assim, todas elas valorizam muito, né? E como eu te falei, eu tenho atletas que vieram de fora, estudaram na Unirp, se formaram, hoje trabalham na cidade e continuam... Muita gente ficou, sim, né? Sim, fica. Muitas, vem de fora, fica na cidade e hoje trabalha. Então, assim, é muito legal você ver essa evolução e essa valorização, né? Mas é um peso muito grande na hora de formar uma equipe, viu? Isso é fora de série. E quais as profissões que o pessoal mais procura? Olha, eu tenho educação física, tem fisioterapia, tem arquitetura, tem enfermagem. Então, no geral, assim, são vários cursos, né? Não tem assim, porque é esporte, é educação física ou fisioterapia, não. Entendi. A gente tem todas as formações aí, tem profissionais, tem psicólogo agora, tem uma menina que está fazendo psicologia. Então, elas procuram realmente, assim, seguir na profissão que realmente elas escolheram, né? E tem vocação para isso, independente do voleibol. E uma coisa que é legal você explicar, porque como é um trabalho, muitas vezes, digamos, de base... né? Então, muitas atletas ou elas ficam um período e vão embora porque recebem outras propostas, ou ficam um período também para estudar e depois definem ou exercer uma outra profissão. Como que estar sempre, digamos assim, ser mutante, né? Sempre ter que montar a equipe. Uhum. Como que funciona também esse processo? Na realidade, assim, com o voleibol feminino, eu tenho sempre a experiência de manter uma base.
Então, normalmente, aí a gente muda 3, 4 meninas de um ano para o outro. Já teve ano de praticamente não mudar ninguém, né? Principalmente quando eram essas equipes mais novas, né? Até o sub-21. Hoje o adulto ele tem uma variação maior, porque como você falou, existem várias propostas, né? Para você ter uma ideia, eu tive uma menina que recebeu proposta para disputar a Superliga A agora. Olha. Então, jogando jogos regionais, a gente jogou contra São Caetano, que o técnico é o William, antigo levantador, né, da seleção. Então, ele veio aí, gostou da atleta, então, assim, ela recebeu a proposta, pesou bastante, porque ela trabalha já, se formou, né, e hoje trabalha aqui, e, assim, ela não quis ir por causa disso. Mas a gente tem atletas que recebem proposta todo momento para ir para fora, e eu sempre... Como a gente não tem um contrato, o voleibol ele é diferente, né? Então, a gente não tem um contrato que segura o atleta. Então, quando elas recebem essas propostas melhores, a gente tem a cultura, né? E trabalha da forma de não segurar o atleta. Sempre que é para melhor, eu acho que o atleta tem que ir mesmo, né? Então, várias atletas recebem proposta e acabam mudando, às vezes até no meio da temporada aí. Mas, geralmente agora, por exemplo, teve a Superliga C, eu tive atletas que receberam a proposta para jogar a Superliga C também, jogaram a Superliga C, voltaram. Então, assim, é sempre gostoso, né? Para nós que trabalhamos com as atletas, é até um reconhecimento do trabalho feito, né? Porque equipes maiores vendo a atleta e querendo levar, então, eu acho que é legal, eu acho que faz parte do trabalho. Agora, umas questões importantes. Eu sei que o time disputa e prioriza bastante jogos regionais, jogos abertos. O legal é que esse ano tudo aconteceu aqui, né? Sim, então, sim. Teve questão de família acompanhando, torcida. Para vocês, eu tenho certeza que foi espetacular a visibilidade. E além dessas duas competições que já são fixas no calendário, o que mais hoje o time de Rio Preto está disputando? Então, o nosso time, como você falou, a prioridade são jogos regionais e jogos abertos, porque ele é o time da cidade, né? Ele é mantido pela prefeitura. É o principal investimento, porque eu acho que nós somos uma das únicas equipes que não estamos ligadas a nenhuma associação, é realmente o time da cidade. Aí, como técnico, a gente faz um trabalho também de trazer a iniciativa privada para poder disputar outras competições, porque são várias equipes na cidade e não tem condições do poder público fazer com que todas joguem outros campeonatos de nível, porque isso... queira ou não, tem um custo adicional que não seria possível para todas. Mas mesmo assim, a gente tem um investimento legal da prefeitura e aí a gente traz esses patrocinadores, né? Vai buscar através de empresas. Nós temos empresas que estão com a gente desde 2015, então são empresas que estão com a gente sempre batalhando e a gente acaba disputando. Então hoje a gente está disputando o Campeonato Paulista, né? Isso, até com uniforme. Isso, temos os patrocinadores e tal. Então, assim, esses patrocinadores ajudam, pagam o aluguel da República, porque as meninas ficam numa República, alimentação. Então, tem uma série de coisas, né, que fora o auxílio que elas recebem da Secretaria de Esportes, elas têm essa ajuda também que, queira ou não, ajuda a você fechar como atleta quando vem, né? Então, são custos que ela deveria ter que tirar do auxílio que ela não tira. Então, por isso que a gente consegue montar essas equipes melhores e disputa também. Então, hoje a gente está disputando o Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Inclusive, nós estamos na semifinal. Opa! Né? Vamos disputar agora, sábado, o primeiro jogo da semifinal contra o SESI Bauru, o time sub-21 do SESI Bauru, que joga esse campeonato, porque o adulto ele está na especial, né? Porque o voleibol ele é diferente do futebol. Né? O futebol é Série A, Série B. Isso. Então, o voleibol não. É a divisão especial e a primeira divisão. Ah, tá. Então, Então, a primeira divisão é uma divisão de acesso à divisão especial, que é como se fosse a primeira divisão do futebol. Então, a gente está disputando a semifinal e só o campeão sobe. Então, é uma vaga, né? Mas a gente está aí, estamos na semifinal e se deixar a gente vai subir. Ô, Denilson, outra coisa importante, né? Como a gente sabe que é sempre esse trabalho de formação é fundamental em qualquer área, como a gente está falando até na nossa área profissional, imagine isso no esporte. Como que também está as categorias de base? Então, a prefeitura aqui ela faz um trabalho muito bom, né, nas categorias de base. Então, na realidade, tem as escolinhas, né? Então, tem muita criança praticando voleibol. E aí depois tem com as parcerias, tem as associações, né, e as ONGs
que têm essas categorias de base e também participam de competições já com o intuito de formar atletas, né? Então, a gente sempre está de olho aí, a gente tem contato com os técnicos, com os professores, e a gente procura sempre conversar para ver algumas meninas que se despontam, às vezes eles indicam. Até o meio do ano a gente estava jogando com uma menina que era sub-17 ainda na equipe adulta, já para dar rodagem para ela. Sim. Então, sempre aparece um ou outro talento que a gente procura já colocar com a equipe para disputar alguns campeonatos, né? Para poder ir amadurecendo também e um dia, quem sabe, participar da equipe principal. Bom, você falou do time nas semifinais. Qual que é o ponto forte hoje dessa tua equipe? Então, eu acredito que o ponto forte da nossa equipe, ela é uma equipe muito técnica, né? Então, a parte técnica da equipe é muito boa e a motivação, porque como são atletas que almejam, muitas delas almejam espaço ainda no cenário do voleibol, né? Então, elas estão totalmente dedicadas a essas finais, né? Não é fácil, porque agora só tem, como a gente fala, cachorro grande, né? Vocês, Bauru e os outros dois? Nós, o SESI, Bauru, o Bradesco, que faz um trabalho fora de série em São Paulo, o centro de treinamento deles é mantido pelo Bradesco mesmo, pelo Banco Bradesco. Olha. E a equipe de Louveira, que é mais ou menos como a nossa, né? Assim, tem um pouco mais de investimento. Então, assim, das 4 equipes que estão, a nossa é a que está correndo por fora ali, mas com grande chance de chegar na final. É melhor de quantos jogos aí? É um jogo aqui e um jogo lá em Bauru agora. Aí. E se empatar, tem o Golden Set. Então, a gente faz mais um set de 25 pontos ao invés de fazer outro jogo. Ah, então não tem o chamado terceiro jogo. Não. É mais um set só de 25 pontos. Então, vamos supor, vocês venceram aqui por um exemplo, 3-1, lá fica 3-2 para Bauru. Aí tem o Golden assim, Set. Tem o outro ainda. Isso. Não tem esse saldo de sets. Ah, Eu posso ganhar de 3-0 aqui e perder de 3-2 lá, que tem o Golden Set de qualquer forma. Ou vice-versa. Entendi. Né? Agora, vamos fazer uma pergunta técnica para você. Vamos supor. Aqui você venceu, digamos, a gente está comentando aí 3-1 ou 3-2, enfim, ganhou o jogo. Aí lá, você vê que o time de Bauru está muito melhor e você fala, não vai... Tá 2-0, já tá 3-0 no último set, quase para fechar, ou perde fechar. Você já começa a dar uma poupada pensando no set seguinte, como que funciona também essa estratégia dentro de quadra, ou tem um fator psicológico, fala, pô, também se eu perder 3-0, eu já vou meio cabisbaixo pro decisivo. Como que funciona isso? O voleibol, principalmente no feminino, quem acompanha sabe, as equipes têm muito altos e baixos dentro do mesmo jogo ou de um jogo para o outro, né? Então, o voleibol, apesar de ser uma equipe em cada quadra, não ter aquela pressão toda, a parte psicológica é fundamental. É um jogo muito psicológico o voleibol. Mas, assim, a gente já reverteu jogos que a gente, em 2017, por exemplo, nós fomos campeão da Série Prata do Paulista, com Sub-21. Nós perdemos um jogo fora, de 3-1 lá em São José dos Campos, viemos para Rio Preto, ganhamos o jogo de 3-2, né, com 16-14 no tie-break, e depois ganhamos o jogo no Golden Set, né, de 25-23. Então, assim, é um jogo que você depende muito ali da situação. Às vezes as pessoas falam, aquele ponto não é o ponto que você perdeu ou que você ganhou o jogo. Mas tem o ponto que você fala, foi ali que eu ganhei o jogo. Porque essa inversão psicológica durante o jogo é muito grande. O Golden Set, você está dizendo, também vai até 25? Vai até 25, o Golden Set. Então, você tem os 4 sets, né, de 25 pontos. Aí você tem o tie-break, que são 15 pontos. Aí, se não decidir nisso, tem mais o Golden Set de 25 pontos. Você que faz parte do esporte há bastante tempo pode dizer melhor. O que você achou da introdução desse critério de desempate ao invés de ter um outro jogo, digamos assim, chamado tira-teima? Na realidade, eles fazem isso nesses campeonatos menores para não ter tanto custo para as equipes. Né? Tem que ter um outro jogo, mais outro dia, outra viagem, Né? exatamente. Então, isso é característica da competição, né? Onde é determinado no Congresso Técnico. E questão, digamos, da parte física. Vamos supor, a gente está falando o básico aí 3-0 para ir para esse outro set. Mas foi um jogo acirrado, aquele 3-2, aquele ponto a ponto que de repente, como você falou, até o último instante poderia vencer ou perder. Sim. E
vai para essa questão do desempate. Como que fica também esse lado, o lado físico? Não, a parte física é fundamental para um jogo desse, né? O desgaste físico ele é muito grande no voleibol, porque é um jogo que você salta o tempo todo, se desloca o tempo todo. Apesar de você ter ali o rally de 11 segundos, 15 segundos, mas o ritmo é muito forte, né? Essa constância do jogo é muito grande. Então, a preparação física é fundamental para você conseguir jogar aí 6 sets praticamente, né? Então, você tem que estar bem preparado. Hoje, a nossa equipe se prepara em 2 períodos, faz parte física de manhã, faz quadra à tarde. Então, eu acredito que fisicamente a equipe está bem preparada. Se precisar encarar uma situação dessa, né, a gente vai estar preparado para o que der e vier. E a parte psicológica pesa muito também, porque o físico ele responde de acordo com o psicológico, né? Então, se você estiver bem psicologicamente, o físico vai responder tranquilo ali para aguentar o tranco do 6º set. E a história de rodar o grupo também durante o mesmo jogo? Como que você procura fazer esse tipo de coisa? Isso é importante, né? Então, o nosso grupo ele é muito equilibrado. Eu tenho atletas, a gente trabalha aí com 14 atletas, onde elas estão praticamente no mesmo nível. Às vezes o que varia é o dia mesmo, né? É o jogo ali, porque às vezes não está no dia bom, não está no dia legal. Muito isso, esporte, tem muito. Então, não às vezes, o que vai variar é isso, mas tecnicamente, as minhas atletas, todas elas são do mesmo nível. Eu tenho atletas que poderia estar jogando, só que está ali do lado de fora por uma opção do técnico, da comissão, mas quando entra, dá conta do recado. Então, a gente procura rodar a equipe sempre que possível, até para ter essa parte física sempre em ordem, né? Sempre para responder ali durante o jogo. Mas no voleibol é fundamental você ter uma equipe equilibrada dessa forma, né? Principalmente aí as levantadoras que se deslocam bastante, as líberos, né? Que saltam, que se deslocam muito para defender. Então, se você tiver ali essas jogadoras para fazer uma inversão, como a gente fala, inversão do 5-1, e dar conta do recado, você deixa até um pouco mais para as outras descansarem e voltar inteiras de novo. Se é um set que você vê que já está indo, né, para casa do chapéu, às vezes você põe as reservas ali, Entendi. Quem está na reserva para poupar um pouco a equipe para voltar. Atrás, isso, para voltar no próximo set com a equipe forte de novo. Então tem várias estratégias durante o jogo que você pode usar para poupar um pouquinho a sua equipe. Agora eu vou te fazer uma pergunta de um assunto que você falou no começo aqui do nosso bate-papo. Na tua opinião, e é claro, vendo, estudando, conversando com outros colegas, o porquê que o vôlei cresceu tanto? Ele ultrapassou o basquete, de repente deixou outras modalidades para trás, hoje ele só perde para o futebol aqui no país. Enfim, como que você também viu esse estágio dessa modalidade? Eu acho que na parte escolar, principalmente, né, que começou a ser bastante difundido. Então, os campeonatos escolares começaram a crescer muito, a quantidade de equipes, porque queira ou não, da quantidade você vai tirando qualidade também, né? Com as conquistas também, é igual futebol. Quanto mais uma equipe ganha, mais torcedor ela vai ter, mais gente ali para engrossar a torcida. Os praticantes é a mesma coisa, né? Então, quanto mais você tem o espelho, uma referência, né? Então, o Brasil começou a aparecer muito no cenário internacional. Então, com isso também, internamente, a prática do esporte, né? O gosto pelo esporte também foi aumentando. Então, quando você massifica o esporte, né? Então você vai tirando qualidade. Hoje, o Brasil, no cenário internacional, é super reconhecido. Então, tudo isso ajuda, né? As transmissões do voleibol nem sempre ajudam muito, porque hoje é um esporte que, mesmo com as mudanças das regras, né, é um esporte longo ainda para se colocar numa transmissão. As grades querem exatamente o período certo, quando começa e quando acaba. Exatamente. Né? Então, o voleibol, como ele não é por tempo, então, às vezes tem jogo aí que você fala, não, vai ser tranquilo, de repente dá 2h30 de jogo. Então, para transmitir é meio complicado. Eles tentaram fazer várias mudanças,
Tentaram até colocar por tempo, não sei se você lembra. Isso, chegaram até a colocar por tempo, ou 21 pontos ou por tempo. Isso que eu ia dizer, o vôlei também é uma das modalidades que mais mudou regra, né? Sim. Que eu lembro do antigamente da vantagem. Nossa, era... Aí sim, eram jogos de 4 horas de duração. Você ia assistir um Brasil e União Soviética, você virava madrugada assistindo o jogo. Então eu acho que isso também colaborou, apesar de hoje estar bastante na TV fechada, né? Nós temos aí a Sport TV, que transmite bastante voleibol, né? As finais vão para a TV aberta. Então, assim, isso também ajudou muito, essa mudança da regra. Hoje, um jogo de voleibol é metade do tempo que era antigamente, né? Porque aquela vantagem, vai para um lado, vai para o outro, você só fazia ponto quando você sacava. Sim. Se você não sacava, você não fazia ponto. Então, hoje não, hoje são pontos direto, né? Ou sacando ou não. Então, isso ajudou a encurtar o tempo. Então, tudo isso fez com que o esporte foi ganhando espaço, entendeu? E queira ou não, o voleibol ele é um esporte que motiva, ele é um esporte gostoso, né? Por quê? Porque você não tem cera, é verdade. Você não pode jogar só na defesa, então você tem que saber defender e atacar. Então, ele é um esporte que tem essa motivação, né? Eu falo assim, que quem não é inteligente... toda hora vai acontecer alguma coisa. Você sacou, é ponto seu, exatamente, é do rival, né? Então você não pode falar assim, não, hoje eu vou só me defender. Não tem jeito, você vai ter que atacar também, porque é um jogo de rally é bonito de se ver, né? É bonito. O jogo de voleibol ele é muito técnico, né? Não dá para ser de outra forma. Então eu falo que jogador ruim não joga voleibol, não tem jeito. Porque primeiro que é um esporte muito difícil para você aprender. Na minha opinião, enquanto professor de educação física, né, e técnico, eu acho que é a modalidade mais difícil de se aprender. Por quê? O basquetebol, você tem um tempo que você tem o domínio da bola. Então, você vai bater bola, você vai segurar a bola, você vai passar a bola, né? O futebol, você está com a bola no chão, então você domina a bola, você passa a bola. O handball, a mesma coisa. Agora, o voleibol, você não domina a bola. Antes da bola chegar em você, você já tem que saber para onde você vai mandar a bola. Então, além do que, você joga contra a gravidade. Então, a bola tem que ficar no ar. Então, assim, não é um esporte fácil de se aprender. Mas a partir do momento que você consegue aprender e que você domina a modalidade, ele fica muito gostoso de se jogar. Na tua opinião, o que é mais fácil no vôlei para se aprender e o que é o mais difícil? A nível de fundamentos? Digamos, geral. A pessoa vai começar, ou até pro próprio atleta, né? Que tem que passar por tudo. Porque eu sei que tem uns que são melhores em alguma coisa, piores em outras também. Sim. Quando a gente começa a ensinar o voleibol, a gente procura ensinar os fundamentos básicos, que é o toque, a manchete e o saque. São os 3 fundamentos básicos para você começar a jogar voleibol, né? De todos, o saque é o mais fácil aprender. Porque o saque você tá com a bola na mão. Então é só você aprender a bater na bola, beleza, né? Agora, a manchete, eu acredito que também ela não é muito difícil de aprender. Depois, quando você vai para um nível do passe, que é uma evolução da manchete, né? Então, é você querer conseguir colocar a bola onde você quer, aí ele dificulta um pouco mais. Mas para aprender, a manchete também ela é mais fácil porque você segura as 2 mãos e toca na bola segurando as 2 mãos. Agora, o toque, não. O toque você tem que tocar ao mesmo tempo na bola com as 2 mãos e as 2 mãos estão separadas. Né? Então, a coordenação, o tempo ali para você tocar na bola, eu acredito que é um fundamento difícil de se aprender. Né? Até formato de mão, aí entra em mais detalhes, mas eu acredito que o saque, a manchete e o toque depois, que são os 3 fundamentos assim, a nível de evolução. Aí depois tem o ataque, bloqueio, aí bloqueio, vai complicando. Defesa é muito reflexo. A defesa, também, exatamente, né? Deslocamento, antecipar. Porque, na realidade, o grande segredo do voleibol é leitura, que a gente fala, né? Não é nem o fundamento em si. É você ler o que a outra equipe e o que o outro atleta quer fazer. Então, a leitura de jogo para o jogador de voleibol é muito importante. Então, é o que eu falo, com o tempo... jogador burro não joga, não. E dentro dessa questão que a gente está colocando aí das mudanças de regra e tudo mais, o vôlei foi justamente essa que criou-se, digamos, uma nova posição, que é o líbero. Antes não existia. Sem o líbero, como que chamava aquela função em si? Na realidade não tinha, né? Era normal. O líbero, na realidade, ele pode entrar no lugar de qualquer jogador da quadra, desde que ele esteja na zona de defesa. A função dele é defender. A função dele é defender. Ele só pode jogar nas 3 posições da defesa, né? Tá.
Porque o voleibol ele é dividido por posições e por funções. Tanto é que roda, isso, né? Então, não fica mesmo então, posição no voleibol nós temos 6. E função, aí é levantador, atacante, líbero, aí é função. Agora, a posição são 6, que é posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a posição 1, por que posição 1? Porque é a posição do saque. Então, nada mais é do que a sequência de saque da sua equipe. Então, o primeiro jogador a sacar, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, as posições, né? Então, ele joga nas 3 posições do fundo, que é posição 1, 6 e 5. Então, nessas 3 posições, ele pode jogar no lugar de qualquer jogador que está ali atrás. Normalmente, né, 99%, ele joga no lugar do central, né, do atacante de meio, quando ele está nas 3 posições do fundo. Então, o central ele joga só nas 3 posições da frente. Quando ele termina de sacar, que a equipe perde o saque, né? Aí sai o central e entra o líbero. Sempre pela zona de defesa. E essa substituição ela não conta para a substituição do voleibol. Ah, entendi. Entra e sai a qualquer momento, desde que a bola esteja parada. Entendi. Quando foi criado essa nova posição? Como é que foram as conversas? Que o pessoal achou necessidade de se criar o líbero? Como é que foi esse período? Olha, a nível de parte tática, assim, de evolução do voleibol, ela foi importante, ela veio no final da década, na década de 80, já começou a se discutir, né? Aí depois, no meio, lá para o início da década de 90, já começou a aparecer o líbero. Né? Então, assim... E o legal é que joga até com uniforme sim, diferente. é né? obrigatório. Você até pode explicar isso, por que é obrigatório porque é. você tem que identificar esse jogador. Entendeu? Ele tem que estar identificado que ele é o líbero. Entendi. Então, você não pode, depois do jogo, falar, não, esse jogador vai ser o líbero. Tá. Ele já entra na função de líbero, desde o início da partida. Ele vai na súmula como líbero. Entendi, olha não só. É igual o goleiro linha, né? Sim, no futsal, que eu posso definir durante o jogo. Não. O voleibol, ele já entra na súmula como líbero. Olha que detalhe. Exatamente. E eu posso jogar com 1 ou 2 líberos na equipe, né? Assim, não em quadra, mas na equipe, dentre os 14 jogadores, entendi. Eu posso ter 2 líberos e aí eu posso alternar. Hora entra um, hora entra o outro, né? E isso eu não preciso nem avisar a arbitragem, nada. A bola estando parada, ele pode entrar e sair pela zona de defesa. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta também para o lado da história, que a gente sabe o quanto... Copa do Mundo, tudo bem, o futebol sempre já foi predominante. Só que nas benditas Olimpíadas nunca se chegava a essa medalha de ouro. Ultimamente chegou, é verdade. Só que como você, amante do vôlei, se sente dessa modalidade ter sido a primeira a conquistar a chamada medalha coletiva para o Brasil, quem não se lembra, né, daquele... Claro, né, o pessoal mais jovem não, mas outras gerações se lembram daquele ano de 92, onde aquela seleção trouxe essa medalha histórica para o nosso país. Eu acho que foi muito importante, mas já veio de um trabalho anterior da geração de prata. Né? Eu acho que fala dessa geração, isso. Né? A geração de prata, ela já preparou o terreno para que depois viesse essa geração que ganhou o ouro definitivamente. Mas o Brasil, na geração de prata, tinha jogadores fenomenais. Além do que, o Brasil sempre teve essa diferença de estatura, né, para as equipes europeias, principalmente. Então, o Brasil, naquele ano que foi a equipe da geração de prata, era uma diferença enorme. Se você assistiu os jogos, né? Então, o recurso técnico era muito grande. E você chegar a uma medalha de prata, chegou com um gostinho de ouro. E foi uma sequência natural, vir depois aí de uns anos, né? A equipe que ganhou o ouro olímpico e que também tinha jogadores fora de série, mas que também já começou a chegar jogadores mais altos um pouquinho, né? E não teve dúvida que veio naturalmente essa medalha de ouro aí. Mas foi muito bom para a modalidade, com certeza, né? Foi excelente essa medalha. E uma outra coisa que é muito bacana você explicar também em relação ao vôlei é que a gente tem inúmeras categorias e modalidades aqui no país. Só que
não tem, digamos, uma equivalência do masculino e do feminino. Ou o masculino é muito melhor que o feminino, ou vice-versa. E no vôlei a gente sempre viu as duas seleções, pra gente falar aí, questão de seleção brasileira, as duas muito competitivas e muito vitoriosas. Como você também pode classificar, explicar pra gente, onde as duas categorias elas caminharam juntas aí por muito tempo, as duas vencedoras? Na realidade, a CBV, ela faz um grande trabalho nas categorias de base também, né? E essa sequência, essa sequência de trabalho, ela é muito parecida com a seleção principal. Então, o jogador, quando ele sai de uma categoria de base e vai para a seleção principal, ele já tem aquela sequência natural na parte tática, sabe? Tem essa sequência de formação do atleta. E as categorias de base disputam campeonatos muito bons também. Então, eu acho que tudo isso na formação do atleta é importante. Mesmo nós aqui, enquanto cidade, por exemplo, não adianta você imaginar que uma menina vai sair das escolinhas e vai chegar num time adulto se ela não disputar competições, né, onde ela vai tomar bolada, onde ela vai aprender. Porque você treinar é uma coisa, você competir é outra. Né? A experiência da competição, de jogar com equipes boas, de você estar ali no meio das equipes que tem um nível de voleibol mais alto, tudo isso serve como aprendizado. Então, quando você vai para o rendimento, onde você tem as seleções, é a mesma coisa. Não adianta você achar que você vai formar uma seleção se você não disputar os campeonatos lá fora. Né? É o que sofre muitas vezes as modalidades individuais, onde não tem esse intercâmbio, onde às vezes o atleta tem que morar fora para conseguir se preparar. Então, se você não está nas grandes competições, você não vai ter uma seleção adulta forte. Né? Então, eu acho que o trabalho que a Confederação Brasileira faz nesse sentido é fazer com que as categorias de base joguem torneios importantes. Desde o sub-15 lá, eles estão indo para campeonatos internacionais, para campeonatos sul-americanos, mundiais. Então, isso faz com que você prepare o atleta para estourar lá na frente e ter essa sequência, porque não tem diferença para o feminino e para o masculino, como acontecia no futebol, e hoje também o futebol deu uma equiparada. No voleibol, não. As duas seleções tinham o mesmo tratamento. Então, tanto o masculino como o feminino disputavam as mesmas competições. Então, isso faz com que você tenha duas seleções, tanto masculina como feminina, a nível disputando a nível europeu com as grandes seleções aí. Bom, agora vamos falar o estilo Adenilson como treinador. Você se assemelha mais ao estilo Bernardinho elétrico ou um Zé Roberto que é um pouco mais calmo? Qual que é o teu estilo aí? Depende do jogo, depende da situação. Não, mas eu acho que assim, na realidade, a gestão de uma equipe e você tá ali na beira da quadra, ela é como se fosse uma gestão de grupo, né? Então, tem atleta que aguenta tomar uma bronca mais forte, tem atleta que não aguenta. Então, você tem que saber analisar atleta por atleta e saber de que forma que você vai cobrar. Porque às vezes tem uma atleta que se você cobra muito mais forte, ao invés de você ajudar, você tá piorando. Então, ela vai sumir de vez daquele jeito. Então, eu acho que vai muito assim, do time que está na quadra, da atleta que eu preciso, né, chegar ali, conversar, ou dar uma bronca de longe. Mas, assim, eu sou bem participativo, viu? Entendi. Eu tô mais pro Bernardinho do que pro Zé Roberto. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Por exemplo, uma jogadora recebe uma bronca ou você fala de uma maneira com ela, aí ela vê você falando de uma outra forma com a outra. Ela não chega e fala, mas por que com ela você falou diferente? Não, porque assim, como ela está acostumada, ela já sabe como, mesmo ela como atleta, sabe que se eu falar com a outra da mesma forma, ela vai reagir diferente, né? Tanto é que às vezes, no calor do jogo ali, você chega mais firme numa atleta, as próprias atletas vêm em você e falam, ó, cuidado, né? Ó, lembra, ó, não aperta muito lá, porque senão vai perder. Então, assim, o próprio grupo sabe, né? Porque elas em quadra também se cobram. Né? Então, quando chega no técnico, é a última instância. Tá. Então, como elas ali dentro igual também... o caso da aula aqui com o professor, né? Tenta resolver no grupo, senão já... Exatamente. Então, elas também se conversam muito e se cobram muito dentro de quadra. Então, elas sabem também, e eu acho que o grande lance de você ter uma equipe, do trabalho em equipe é esse, né?
é cada um saber se tratar, é cada um saber como que vai chegar no outro. Então, ali elas também conhecem o grupo. Então, não tem essa cobrança não de falar, você cobrou mais dela do que de mim e tal. Aí você fala, né, não, eu cobrei mais de você porque eu sei que você pode dar mais. Então, eu cobrei mais de você. O Adenilson, uma outra coisa que a gente ouve falar muito, principalmente nessa parte de gestão de grupo, de treinadores, de professores, é que, digamos, você tem um adversário que ele é bem equiparado com você. E muita gente fala que esse tipo de tratamento, como você se posiciona junto ao grupo, é o que faz muitas vezes a diferença. Que não é nem, digamos, uma questão lá tática do jogo. É uma conversa, uma gestão para o atleta entrar mais motivado ou, sei lá, estar num ambiente melhor de se treinar, de se viver. Gostaria que você falasse a respeito disso também, dessas questões que só quem é técnico e quem é atleta realmente vai poder saber. Na realidade, eu acredito que quando você está na beira da quadra, cada jogo te pede uma coisa. Tem jogo que te pede você estar ali mais atuante, mais vibrante, conversando, vibrando, falando. E tem jogo que você precisa estar mais estratégico, pensando mais, né? Você vê que o problema é mais, como você falou, né? Mais tático ali às vezes. Então você tem que pensar mais o jogo. Então não adianta você estar tão inflamado quanto a sua equipe. Então, depende muito até do espírito que a sua equipe está dentro de quadra, né? Se a sua equipe está lá no alto, às vezes é preferível você, calma, né? Vamos. Então, é fazer essa gestão de como a sua equipe está dentro da quadra e do que o jogo te pede, né? Então, eu sempre falo assim que o voleibol ele é um pouco diferente das outras modalidades, até por causa até comparando com o futebol, né? Você tem que pensar muito o jogo. Lógico que o futebol, em alto nível, também os técnicos estão ali do lado, estão pensando o jogo, mas quando você fala nesse equilíbrio, né, são os detalhes que vão te trazer uma vitória. Então, às vezes, o jogo está acontecendo ali, mas você já está pensando 2, 3 pontos na frente, 2, 3 rodízios na frente. O pessoal costuma falar, né? Começar a confrontar a rede, ver que jogador que vai estar marcando que jogador. Então, assim, às vezes, o técnico, o jogo está rolando ali, mas você já está pensando um pouquinho mais na frente, né? Não adianta, é o que a gente fala no voleibol, não adianta você discutir o ponto que você errou, senão você toma mais 3 pontos. Porque é muito rápido. É muito rápido. Então, o futebol, ele como é mais tranquilo, né? Essa transição é mais tranquila, dá para você tentar corrigir, às vezes, alguma coisa que aconteceu e você conversa ali. Às vezes, o voleibol, não, esquece esse erro. É melhor você falar esquece do que tentar corrigir naquele momento, entendeu? Não, esquece e vamos para frente. Vamos lá, vamos para frente. Porque se você ficar remoendo aquilo, tentando às vezes corrigir uma coisa que você errou, às vezes você toma mais 3, 4 pontos no mesmo erro. Então, assim, você tenta corrigir na hora, mas coisa muito rápida, um detalhezinho, vem mais para cá, vai mais para lá, entendeu? Vamos marcar de tal forma, mas coisa bem rápida. Porque se você ficar tentando enxergar ali junto com o atleta o que aconteceu, você toma ali mais 3, 4 pontos e o jogo já vai pro chapéu já. E o vôlei, como o basquete, algumas outras modalidades, tem a chamada parada, né? O tempo técnico que o treinador pode pedir. Como você utiliza bem esse espaço de tempo? Ou a favor, se você tiver já com uma vitória tranquila, é o adversário que pediu, então você vai pedir alguma coisa também, de repente, para prestar atenção e não deixar baixar a guarda. Ou o contrário, vocês estão mal e você quer mudar literalmente lá o que está acontecendo. Como utilizar esse período para os dois lados, né? Para o favorável ou quando a coisa está negativa para virar? Quando está favorável, às vezes você nem pede tempo. Se você tiver, o adversário pediu se o adversário pedir, você só pede atenção na volta para manter o mesmo ritmo, né? Mas detalhezinho, se precisar, dependendo ali da diferença que está o placar, porque às vezes você está 1, 2, 3 pontos na frente, então aí sim você vai trabalhar isso. Mas se você está com uma vantagem maior, é mais para manter a atenção, manter a pressão, né? Porque como eu falei para você, o voleibol é um time em cada quadra, mas você consegue manter uma pressão no adversário, né? Entendi. Então, existe algumas coisas no voleibol, alguns fundamentos que você mantém essa pressão e não deixa o adversário fazer essa mudança na parte psicológica que a gente falou, né? Porque a partir do momento que você está dominando o adversário, que você está botando pressão, que a pressão está do outro lado, né? Você não pode começar a vacilar para que essa pressão venha para o seu lado. Então,
né? Não vamos ressuscitar cachorro morto, né? Aquela história. Então, assim, a pressão no voleibol é muito importante. Então, dependendo da diferença que está o placar, você trabalha de uma forma também diferente, né? Agora, quando a gente está perdendo, existem alguns pontos chaves. Por exemplo, começou o set ali, você toma 3, 4 pontos, você tem que parar o jogo. Né? Não adianta, vamos parar porque tá errado aqui, vamos corrigir. É porque a gente associando que você falou lá atrás, no vôlei não tem cera, no futebol, se acontece isso, o time tá tomando pressão, o goleiro cai, exatamente, quer ser atendido pro jogo parar e esfriar. Aí no caso, a tua alternativa é pedir o tempo. Ou o jogo tá meio ruim, né? Você fica com a bola no pé aqui, né? Dá uma trabalhada nela, ou então se desfaz da bola. O pessoal, a gente vê muito de fora, o técnico gritando, respira, respira, respira. No vôlei não dá tempo de respirar. Você falar o quê pro cara? Respira no levantamento. Se você respirar fundo, você toma mais 3 pontos. Então não respira fundo não, presta atenção na próxima bola. Né? Então assim, essa transição ela é muito grande, né? Essa pressão é muito grande. Então, como você falou do pedido de tempo aí, às vezes você tem que parar o jogo para corrigir alguma coisa, ou mesmo que tá tudo certo. Às vezes tá tudo certo, mas mérito da outra equipe. Ela veio e fez os 4 pontos lá. Você tem que parar, falar, vamos tentar alguma coisa diferente, porque o que a gente pensou para esse jogo, né, não tá dando certo. Então já vamos mudar aqui para que a gente tente recuperar esses pontos. Eu não sei, eu acho que vale até uma tese aí de mestrado, de doutorado, mas quando tem uma sequência de saque, normalmente você pede o tempo, quando volta o jogador erra o saque. Né? Porque quebra. Isso, você quebra ali, quebra a sequência e tal. Não deveria, mas acontece. Agora, o porquê isso, né? O jogador se desligar, né, nesse momento. Tanto é que quando é ao contrário, você fala pro seu jogador que vai sacar, esse saque é importante. Você volta lá e põe a bola em jogo porque a pressão tá do outro lado. Então você não precisa forçar esse saque, força o próximo. Entendi. Se precisar, você força o próximo. Esse você vai pôr lá. Entendeu? Então, por quê? Porque normalmente o jogador... Acontece isso no voleibol, né? Você tem uma sequência, você pede um tempo, aí o jogador erra o saque na volta. Então, uma das coisas, quando é ao contrário, a gente alerta muito o jogador que vai voltar a sacar para que ele, como a pressão está do outro lado, fala, joga a bola para eles errar, né? Não erra não, joga para eles errar. E você falou de um lance que literalmente no futebol é o pontapé inicial, a saída de jogo. No vôlei é isso, é o saque. É o saque. E o que você diz também do Jornada das Estrelas, que foi uma das grandes invenções aí, foi criado de uma forma que surpreendeu muita gente? Então, na realidade, o Brasil, como eu te falei, eu acho que até por esse problema de altura, né, de ter a parte técnica muito boa, mas não ter a estatura dos jogadores, o voleibol brasileiro sempre teve que criar muito na parte técnica, né? E esse saque Jornada nas Estrelas foi uma parte técnica que o Bernard, lá na época, treinando, né, principalmente por causa do vôlei de areia, né, porque lá, por causa das praias no Rio de Janeiro, né, o Bernard jogava nas equipes do Rio, então o sol atrapalhava muito. Então eles davam esse saque por causa do sol. Entendi. Então ele falou assim, por que não levar para a quadra e não jogar a bola lá na altura dos refletores? Então vamos pôr a bola lá para ver se atrapalha. E tecnicamente é um saque totalmente diferente. Então o jogador que está acostumado a passar um saque que vem um pouquinho mais forte, alguma coisa assim, ele tem que se posicionar, e a bola cai muito rápido, né? Então, na época, foi um saque muito difícil de se adaptar para fazer o passe. E eu não sei se você sabe, mas o saque em suspensão, o viagem, também foi o Brasil que criou. Ah, legal. Né? Foi o Renan, foi o William, na época da geração de prata, que começou com esse saque em suspensão. Não tinha esse saque no voleibol. Entendi. Também foram os brasileiros que criaram o saque em suspensão. Então, o Brasil sempre, tecnicamente, teve que se superar, né? Era onde o Brasil conseguia se equiparar com as equipes lá de fora, tecnicamente. Porque eu lembro que, falar de coisas da década de 80, 90, era a antiga União Soviética, que era muito forte pela estatura, só que a Itália também era um período quase imbatível. Sim. Só que aí também foi passando de mãos, aí chegou a vez do Brasil, os Estados Unidos também sempre foi uma potência, você pode até classificar outros, porque depois eu lembro que veio Polônia, veio algumas outras seleções, você pode até dizer também como é que está o estágio atual, mas enfim, como é que foi, eu estou chamando essa passada de bastão, mas como você vê também esse cenário que algumas seleções sempre surgiam
ou por um período ou não, para se manter fortes. O Brasil ficando aí também um grande tempo, com uma das seleções até quase que imbatíveis no mundo. Como você classifica esse cenário? Na realidade, eu acho que com a globalização, né, que nem você falou, Brasil, União Soviética, Cuba. Isso, então, Cuba, né? Cuba, Holanda também, Holanda. Período, Então, aí, com essa globalização, pra você ter uma ideia, antes da geração de prata, o Brasil foi jogar um campeonato mundial. Quando chegou lá, eles viram os caras dando manchete. O Brasil não sabia o que era manchete. Então, para você ver como que era antigamente, como que é hoje. Sim. Hoje em dia alguém faz uma coisa diferente, o outro já está sabendo, né? Hoje em dia nós temos um programa no voleibol que todo mundo faz os scouts, que é o Data Volley. Então, você tem arquivos de jogos lá que você pode absorver. Então, para estudar, para ver as outras equipes. Então, assim, com essa globalização, né, surgem coisas diferentes o tempo todo. Então, todo mundo está querendo se aprimorar, né, e cada vez é um detalhezinho diferente, né? Apesar que hoje o voleibol masculino do feminino é totalmente diferente, né? O masculino está muito mais na força, muito mais na pancada, né? O feminino não. O feminino ainda tem, lógico, tem as jogadoras que se sobressaem, que também atacam bem forte, mas é um jogo que o rally é maior, que tem mais defesa, que a bola fica mais tempo no ar. O masculino, muitos jogos se resolve já ali no saque mesmo, porque hoje o saque está sendo um ataque deles, né? Então eles sacam, a quadra tem 9 metros, né, até a rede, então ele saca lá 3 metros, 4 metros dentro da quadra, porque ele já joga a bola lá no ar, mas dentro da quadra, né? Tanto é que uma das... o comitê está discutindo, né, que mexe nas regras e tudo mais, é para que o saque pode ser feito dessa forma, mas o jogador tem que cair ainda antes da linha. Entendi. Então ele vai ter que lançar a bola, sacar e cair fora da quadra ainda. Porque o que está acontecendo? O saque hoje virou um ataque, né? É o que eu te falei, o jogador ele saca 3 metros dependendo do saldo lá dele, dentro da quadra. Então é um ataque de fundo antigamente, né? Entendi. Porque o ataque do masculino da linha dos 3 é um ataque da rede normal. A bola é a mesma. Então, com uma potência até maior, porque ele vem correndo lá de trás, né? Então, assim, o masculino está muito na força hoje. Então, a parte tática totalmente voltada para isso. Tanto é que eles estão discutindo esse critério do saque aí, e está bem forte essa tendência de não poder cair dentro da quadra a hora que saca. A gente falou um outro detalhe importante há um tempo atrás, agora pegando o gancho aqui com a tua resposta, o vôlei sempre ele se aperfeiçoou e mudou muito as regras. A gente falou da vantagem lá atrás, tinha um período também que se você sacasse, só de relar na rede já queimava. Isso. Tem um período também que hoje rela e toca normal. Na rede e segue o jogo. Continua. Aí tem a questão como o pessoal falava, quando você tinha o passe, que agora me falhou a memória. O toque, mas não sei se era... carregar isso. Isso. Carregar, também tinha isso aí, o pessoal ficava em cima. Sim. Atualmente também a gente vê que tem o chamado tira-teima para saber se a bola... O cheque. Isso. Para saber se a bola realmente caiu dentro ou fora. Isso. Enfim, ele foi passando por uma metamorfose. Como você enxerga todas essas mudanças? Quais, na tua opinião, foram muito benéficas? Outras que, de repente, não ajudaram tanto? Porque tem regra que muda, mas parece que é boa, mas não é. Enfim, você pode comentar em relação a isso. Eu acho que o voleibol, as regras que foram implementadas, eu acho que todas elas vieram para contribuir para a evolução da modalidade. Né? Um exemplo que você falou do cheque aí, né, do videocheque, é só comparar ele com o futebol, por exemplo. Né? Com o VAR. Com o VAR do futebol. Então, por exemplo, começou o videocheque e tudo mais... O tênis foi primeiro ou não? De todos eles o tênis foi o que implantou primeiro. Então, por exemplo, hoje o cheque para o árbitro apitar o jogo, ele só vai usar para desvio de bloqueio, né, um toque na rede, aí o técnico pede. Agora, a bola dentro e fora já é do árbitro. Tá. O técnico não precisa mais pedir. Entendi. Vocês pedem, então, do toque na rede? Toque na rede. E a chamada invasão irregularidade, também. Isso. Qualquer outra irregularidade, infringimento à regra. Agora, a bola dentro e fora é do árbitro. Legal. Já vem para ele. E vocês podem pedir quantas vezes durante o... Então, o videocheque são 2 vezes. Se você perder, aí você perdeu uma.
Agora, se você for pedindo e for acertando, aí você pode pedir 200. Entendi. Você só não pode perder. Você pode pedir 2 vezes então, por set. Então a tecnologia privilegia falando, esse aí tá bom de olho, então... Exatamente. Então mantém. Olha só agora, se você pediu e realmente não foi, que isso você usa até como você falou, aquela pressãozinha lá, às vezes você não tem mais tempo. Entendi. E você sabe que não bateu no seu bloqueio. Aí você pede o cheque. Só para parar o jogo e os caras ter que ver se bateu ou não. Mais ou menos demora? Quando... Então, o do voleibol, geralmente ele é rápido, né? Vai ali de 10, 15 segundos, às vezes um pouquinho mais, mas não passa aí de 20 segundos, 30 segundos. É bem rápido mesmo, né? Eles estão... logo depois do tênis veio do voleibol e ficou... Apesar que, assim, a nível internacional ele é bem rápido. Às vezes a nível nacional, às vezes você tem um probleminha com o equipamento, né? Então demora um pouquinho mais, mas normalmente é bem rápido e se amplia ali a imagem, consegue pegar, né? Agora, é o que eu te falei, bola dentro e fora é do árbitro. Já confere na hora, o técnico não precisa mais... Então não existe mais dúvida de bola dentro e fora. Sei. Quando você tem o cheque vai dar se a bola foi dentro ou fora. Entendeu? Na dúvida, o árbitro mesmo que tem a imagem já ali na frente dele e ele vai apitar de acordo com a imagem. Bom, e uma coisa que a gente estava falando, você até colocou bem, a questão de pressão e tudo mais. Por trabalhar com atletas jovens, digamos, quando você enfrenta um time, casa cheia, muita torcida, como que é também trabalhar isso com as meninas? Olha, é o que eu te falei, se a atleta ela foi bem preparada e passou pelas competições de categoria de base, ela já adquire, né, como administrar essa pressão, né? Então ela já acaba sentindo um pouco, às vezes você tem a atleta adulta que também acaba sentindo, né? Principalmente como ela está no jogo ali, se ela está rendendo legal, beleza, pode xingar, pode falar que ela não vai, né? Agora, ela errou uma, errou duas, aí a torcida vem em cima, aí bota pressão, aí ela vai perder esse equilíbrio psicológico que a gente falou. Isso daí... nós temos várias atletas que acabam sentindo, né? Mas aí você tem aquelas cascaduras também no time que pode falar, ela pode errar, pode vir em cima, ela vai fazer o jogo dela tranquilo. Então vai muito de personalidade também, sabe? De atleta. De função, né? Por exemplo, você tem a levantadora que tem uma pressão muito grande, porque o jogo passa na mão dela o tempo todo, né? Então, se ela não tiver uma personalidade, se ela não tiver psicologicamente equilibrada, ali você pode ter problema porque ela faz toda a armação da equipe, né? Ela é o camisa 10 que realmente toda a bola vai passar na mão dela. Então, ela tem que estar 100% ali no jogo, né? Vivenciando o jogo. Senão, você é obrigado, às vezes, a tirar da quadra para ela dar uma respirada para poder voltar. Então, é uma função, né, que... Se ela não tiver esse equilíbrio psicológico, influencia bastante. Mas, normalmente, as levantadoras têm bastante personalidade. O Adenilson, então, em relação à pressão que você colocou muito bem, tem esse lado psicológico que envolve bastante. E também no jogo em casa, vamos falar do lado favorável, onde tem família, favorável entre aspas, né? Porque de repente também pode ter essa pressão do lado familiar, a torcida local. Como também lidar com essa situação? Olha, a gente gosta muito de jogar em casa, né? Porque aqui, geralmente, o ginásio está sempre cheio, o pessoal participa bastante, apoia bastante a equipe. E diferente do futebol, a gente não tem vaia quando o time está jogando mal, legal você entendeu? Colocar isso. Então, assim, a torcida do voleibol, ela é diferente. Então, ela vem para ajudar, para empurrar. No mínimo, ela vai ficar quieta. Ela não vai vaiar. Se você não conseguiu trazer a torcida junto com você, ela vai assistir o jogo. Entendi. É legal você colocar isso. Então, não tem esse negócio, ficar vaiando, pô, vocês... Não, o voleibol não tem isso, sabe? Normalmente, quem está acostumado com o voleibol vem para apoiar. Até o árbitro apitou lá o 25º ponto, não importa. Eles estão ali apoiando, tentando empurrar a equipe, sabendo que se não for o último set, tem a sequência do jogo, né? A gente sempre fala, jogo de 5 sets, não é porque você perdeu o primeiro set que você vai perder o jogo. Então, a torcida está sempre ali apoiando, enquanto, né, a equipe tem essa possibilidade de vencer a partida,
é muito difícil, nunca aconteceu comigo de alguma equipe, de alguma torcida vaiar a equipe. Isso não... Porque é legal a gente colocar, porque no futebol é um outro cenário, um outro mundo. Lá se o time da casa não tá bem, independentemente, a gente falando aqui de Rio Preto, América, enfim, as equipes mais próximas, tem a chamada vaia, pressão e tudo mais. O vôlei, como você está colocando, ele já é parecido com outras modalidades, onde tem, digamos, as pessoas que gostam da modalidade. Isso, então eles não exatamente. vão lá apenas... como você falou, vão para empurrar também, mas eles vão para assistir um bom jogo, Sim. independentemente do que aconteça. O vôlei ele se assemelha a muitas outras modalidades. Então, como você também enxerga isso? Não, exatamente, é por esse lado aí. A gente tem muito, e Rio Preto, né, São José do Rio Preto, ela tem essa cultura do voleibol, né? A gente já teve equipes aqui excelentes do voleibol masculino, do voleibol feminino. A gente teve Carol Gattas, que saiu daqui. Verdade. Então, a cultura do voleibol aqui na cidade foi sempre muito grande. Então, nós temos aí torcedores desde dos 80 anos, né, até as crianças mais novas que estão praticando voleibol agora. Então, é muito legal isso, sabe? De você chegar no ginásio e todo mundo ali tá torcendo pela equipe, tá empurrando a equipe. Como eu falei, às vezes não está torcendo porque a equipe não está ajudando, mas está ali curtindo, como você falou, um grande jogo de voleibol. Eu vou dar um exemplo do jogo que nós fizemos contra São Caetano nos Jogos Abertos. Nós perdemos o jogo de 3-0, mas nós perdemos de 25-23, 25-21 e 25-20. Então nós jogamos de igual para igual com uma equipe que tem um investimento maior, que é uma equipe que jogou a divisão especial. Então, foi um jogo muito gostoso de jogar, né? E a equipe e a torcida apoiou o tempo todo. No último set, a gente perdendo e a equipe estava lá aplaudindo, vibrando com as meninas. Então, é legal isso, sabe? De ver as pessoas que entendem da modalidade e curtem a modalidade. Então, é totalmente diferente. Não tem essa pressão da equipe da casa, sabe? Você tem a pressão quando você vai jogar fora. Quando você vai jogar fora, que o ginásio está cheio, é duro. Entendi. Mas em casa não, em casa é super gostoso jogar. E pegando esse gancho da casa aí, como é que foi para vocês sediar jogos abertos, né? Que é o desejo aí de muita gente querer ter essa grande competição na sua cidade e grandes atletas. Você falou de São Caetano, sim. mas eu tenho certeza que desfilaram aqui grandes nomes, independentemente também da modalidade. Como que foi para vocês do vôlei ter esses jogos aqui? Eu acho que para a cidade é muito importante, para os atletas também, né? Porque você receber na sua casa... Rio Preto tem uma estrutura muito boa para o esporte, né? Não só para o voleibol, mas para várias modalidades esportivas. Então, você receber os colegas, né? Porque a gente conhece bastante gente que vem, então o pessoal elogiando, falando, pô, foi legal, né? Gostando dos ginásios. A gente teve essa troca de piso, de vários pisos de ginásio agora. Então, existe um investimento também, né? Do poder público para você receber uns jogos desse. Então, depois fica o legado para as equipes, né? Então, nós estamos aí com os ginásios, com os pisos totalmente novos. Então, para você treinar, para você jogar. Então, eu acho que é fundamental você receber grandes eventos assim, né? E a visibilidade que dá também, né? Então, de repente, como a gente jogou com São Caetano, o William terminou o jogo e veio dar os parabéns. Poxa, eu não sabia que a equipe de vocês ia dar esse trabalho que deu, né? A gente ganhou de 3-0, mas deu trabalho. Então, quer dizer... Ele veio conhecer a equipe jogando jogos abertos. Exato. Então, é muito importante, sabe, esse intercâmbio, essa troca, porque a gente está um pouco longe do grande centro, né? Então, para a gente jogar, por exemplo, a gente vai jogar Paulista, a gente viaja aí sempre 450, 600 quilômetros para jogar um campeonato paulista. Então, quando você faz mais jogos e você está próximo dos grandes centros, você tem essa possibilidade de fazer amistoso, de conhecer, de jogar. Então, quando vem uma competição para cá, para a evolução da equipe é muito boa, né? Porque você não tem esse desgaste das viagens e você tem as principais equipes aqui disputando um campeonato super importante. Então, para nós, tanto para a evolução da equipe como para o reconhecimento do trabalho que a gente faz, é fundamental você ter essas grandes competições. Bom, você falou um pouco aí da questão da estrutura, do legado que foi deixado. E também como é que está a relação aí com a Secretaria de Esportes. A gente sabe dessa parceria que já existe há muito tempo. O que você tem a dizer do momento atual também? Olha, eu acredito assim, falando do voleibol, que é o que eu posso falar, né? A gente não tem o que reclamar. Nesses anos a gente vem recebendo todo o apoio. Tudo que foi prometido foi feito, foi cumprido.
Então, a gente está totalmente assim, em condições de representar bem a cidade, né? Tanto por parte da secretaria, como a gente tem esse incremento também dos nossos patrocinadores. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? É o que eu falei para você, não dá para hoje você achar que você vai ter uma equipe disputando um campeonato paulista, jogando uma Superliga, só com investimento público, porque não tem... Primeiro que ele tem que... A prefeitura, a cidade tem que apoiar todas as modalidades. É injusto falar assim, não, vou aplicar tudo nessa modalidade aqui, as outras para mim não interessam. Então, a fatia do bolo ela tem que ser dividida, né, de acordo com o trabalho que está sendo feito, claro, mas o bolo tem que ser bem dividido. Então, esse auxílio que a gente busca da iniciativa privada ajuda a gente ter esse respaldo para poder jogar essas competições mais importantes. Mas o apoio da Secretaria de Esportes e da Prefeitura é fundamental, porque as viagens, né, tudo fica por conta da Prefeitura. A gente não tem condições de bancar as viagens, de fazer as coisas. Então, a Secretaria, além do auxílio, ajuda nessa outra parte, a alimentação das viagens, as viagens. Então, para nós, assim, claro que você sonha com um investimento maior, mas aí esse investimento tem que ser maior para todo mundo, né? Não só para o voleibol. Então, eu acho que dentro do que é possível fazer, eu acho que está sendo feito. Eu acho que o apoio é bem considerável para a gente fazer um trabalho dentro do que a gente planejou, né? Claro que se você planeja evoluir para um outro ano, você tem que ter um investimento um pouco maior. O ano que vem a gente está pensando em subir um degrauzinho. Então, a gente já está conversando com os patrocinadores, está conversando para ver se a gente consegue subir um degrauzinho, porque o objetivo da gente é estar disputando umas competições aí. As que a gente vem disputando, já disputar numa condição melhor, né? E galgar algumas outras competições aí que a gente tem possibilidade. Por exemplo, esse ano a gente não conseguiu jogar a Superliga C, que é o Campeonato Brasileiro, né? Sei. Então, no Brasileiro é a mesma coisa que o futebol. É A, B, C, D, tá? Então, assim, a gente joga a C. Então, a gente não conseguiu jogar esse ano porque não teve grupo no estado de São Paulo. Então, ficou tudo longe para disputar. Sim. E é diferente, né? A Superliga C ela é disputada por regiões. Entendi. Então, a proximidade da região é onde você vai jogar. Então, como não teve C de São Paulo, a gente tinha que ir lá para o fundo do Mato Grosso do Sul para jogar. Então, encareceu muito. A gente não conseguiu viabilizar a grana para jogar. Sei. Mas a gente jogou 2 anos seguidos a Superliga C. E nos 2 anos a gente ficou em quarto. Então, a gente sabe que tem potencial para subir para uma Superliga B. Entendi. Né? Porém, é só o campeão de cada região que sobe também. Tá? Então, assim, não é um campeonato fácil, né? Mas possível de... Por exemplo, nós jogamos um ano, 2020, logo depois da pandemia, né? Final de 2021, nós jogamos a Superliga C pela primeira vez, lá em Sorocaba. Então, a equipe de Sorocaba, para você ter uma ideia, agora conseguiu subir para B. Então, eles foram evoluindo e já conseguiram subir para B. Né? E a gente, o ano 2022, o ano passado, a gente jogou 6 jogos contra eles. Né? Ganhamos 2. Então, nos jogos abertos do ano passado, por exemplo, a gente fez a final com eles, perdeu a final, mas tinha ganhado deles na fase de classificação. E esse ano eles deram uma melhorada e conseguiram subir para a Superliga B. Então, o nosso time ele está no caminho, sabe, de conseguir subir mais 1 ou 2 degraus o ano que vem. Porque a base está feita. E esporte de rendimento não tem segredo, né? Se você quer evoluir, você tem que evoluir a nível de atletas, a nível de investimento, a nível de estrutura. Então, para você conseguir subir, você tem que galgar nesse sentido, né? Não tem segredo, você tem que ter uns 2, 3 atletas que vai fazer a diferença para você subir o nível técnico, o nível da equipe. Entendi. Então, se a gente conseguir fazer isso para o ano que vem, é certeza que a gente vai ter uma equipe mais competitiva ainda do que a gente tem esse ano. Vamos chegar aqui no momento agora, né, Tiagão, que é justamente para você também poder colar a tua figurinha. Separar Nossa, aqui. Isso é legal. Essas aqui são suas. Bem legal. Muito obrigado. Isso aí, deixa eu separar aqui para você. Ter o teu espaço aqui também, junto com o vôlei. Tem muita gente conhecida, depois você até pode dar uma olhadinha. Você vai colar número 51. Opa! Deixa eu preparar aqui. Isso é boa ideia, hein? Já vai dar sorte, hein? Você também é uma das personalidades do esporte, uma modalidade, que a gente chama o pessoal do esporte apaixonado, né, Adenilson? Então você é uma dessas pessoas aí também que leva a bandeira do esporte rio-pretense.
Muito obrigado mesmo. Aí representando Prontinho. também. Fazendo várias representações, né? Representando a modalidade que é o vôlei, representando também a nossa Unirp, o SESI, a Secretaria de Esportes. Sempre em conjunto aí, porque o esporte muitas vezes é isso, né? Você tem que ter muito conjunto, muita mão Sem junto para dúvida. poder se unir, literalmente, né? E é o que eu sempre falo, sabe? Às vezes não, sempre. Uma modalidade também ajuda a outra, né? O voleibol não vai ser nada se as outras modalidades também não estiverem bem, né? Então eu acho que o esporte ele só vai estar bem, só vai crescer a partir do momento que várias modalidades conseguirem ter essa sequência, né? Não adianta só o voleibol. Lógico, para mim vai estar tranquilo, mas não vale a pena, né? Eu acho que tem que, para a cidade crescer, né, dessa forma, eu acho que você tem que ter mais modalidades também vindo junto, né? Até porque você, mais do que ninguém, vai poder responder uma pergunta que eu, como jornalista, participei muitas vezes, que são jogos regionais, jogos abertos. Quando uma modalidade está jogando, as outras vão lá assistir, porque tem aquela integração. Então, como você falou, quando se cresce junto, tem essa amizade, tem essa união, todo mundo torce junto para a tua vitória. Não é só você que vai ficar feliz quando vence. Ou quando o outro perde, não é só ele que vai ficar triste. Então, essa união é muito importante. Exatamente. E a probabilidade do esporte da cidade crescer é muito maior, né? A partir do momento que, se você só tem uma modalidade que dá visibilidade, tudo bem, aquela modalidade vai crescer, vai estar bem, tudo, mas e as outras, né? Por exemplo, nós temos o exemplo aí do nosso futebol. Poxa, o futebol aqui poderia estar tão melhor, né? Nós temos dois grandes clubes aí que poderia, né? Então, quer dizer, não adianta nada o voleibol tá bem, o basquetebol tá bem, mas e o futebol, né? Sabe? Então, assim, eu acho que quanto mais modalidades estiver bem, a cultura esportiva da cidade, ela vai se consolidar, né? Não adianta eu consolidar só o público do voleibol, só o público do basquetebol, Não. Quanto mais modalidade tiver vindo junto, tiver crescendo junto, aí sim você cria uma cultura esportiva na cidade, né? E aí vai ser muito mais fácil você se manter. Porque uma coisa é você, por exemplo, o voleibol esse ano, e acontece muito isso, né? Às vezes você tem equipes de voleibol, por exemplo, Campinas agora foi não sei se você ouviu falar de Campinas no feminino. Eles montaram uma equipe, fizeram lá, no meio do caminho, teve que parar, porque acabou o investimento, acaba isso, acaba aquilo. Mas por quê? Não é uma coisa sólida. Igual outra coisa que deu dó, o antigo Vôlei Futuro lá em Araçatuba. Exatamente. Poxa, eles começaram até numa crescente. Isso. Aí, quando estavam no auge, né, digamos assim. Então, por isso que eu falo, não adianta nada uma modalidade. Porque isso, às vezes, vai ser uma coisa bem cíclica, né? Às vezes você vai estar bem, às vezes o investimento diminui, às vezes... Mas, por exemplo, se o voleibol está com investimento razoável, tem alguém que está com investimento maior, então... E aí vai oscilando uma ou outra modalidade, mas aí essa cultura esportiva, eu acho que você acaba trazendo também muito mais a iniciativa privada para isso. Quando você cria essa cultura esportiva. Porque os caras vão falar, o voleibol tá legal, o basquetebol tá legal, o futebol tá legal, né? O que também vai melhorar, que falta muito em Rio Preto ainda, eu acho que fundamental para você ter mais a iniciativa privada junto é o esporte na mídia, né? Nós temos muito essa dificuldade hoje, né? Nós temos ali a TV Tem que faz, nós temos canais, eu digo canais como um todo, né? Não só TV, né? Diminuiu muito. Diminuiu muito. Então a gente, há um tempo atrás você falou do Osair, o Osair estava no Diário da Região, né? O Marcelo também que tá ali batalhando. Então nós temos vários repórteres esportivos, várias pessoas que são boas, mas está faltando esse espaço para divulgar, né? E quando você não tem divulgação, o que acontece? Você tem uma marca, você tem um patrocínio, ele não aparece, ele vai falar, eu vou investir no voleibol, eu vou investir para quê? Quem vai ver, né? Quem vai ver? Só quem tá lá então, na quadra. o retorno que você dá para o seu apoiador, para o seu patrocinador, é a marca dele aparecer. Então, por isso que eu falo que se tivesse essa cultura esportiva, se mais esportes viessem junto, de repente você aumenta o espaço do esporte, você tem mais espaço na mídia, né? Você tem uma coisa mais rica para divulgar, e não só aquele ali, não só aquele ali, né? Então, eu acho que por isso que é importante aí um ajudar o outro e acabar com esse negócio de, cada um puxar a sardinha para o seu lado, né? Eu acho que, claro, é importante você estar lá em cima, mas se tiver mais gente, é melhor ainda. Bom, deixa um recadinho final para a galera que acompanhou o nosso Pode Colar, você que representou também hoje não só o esporte, mas o vôlei em si, falou da tua trajetória, que representa também tudo isso na tua vida, e um recado aí para quem quer praticar esporte, independentemente seja vôlei ou qualquer outra opção, mas que se mantenha aí ativo.
Então, eu acho que o recado é isso, né? A importância da prática esportiva, é você se manter ativo, para você se formar um atleta ou chegar num esporte de rendimento, é uma consequência do que você está praticando no seu dia a dia, né? Então, deixa para pensar se você vai ser um jogador, se você vai ser um atleta lá na frente, né? Começa a praticar esporte, procura as escolinhas, vai na modalidade que você gosta primeiro e experimente tudo que você puder experimentar, porque é o que a gente falou, é muito importante, mesmo lá na frente, se você for um jogador de futebol, é importante você vivenciar o voleibol, você vivenciar o basquetebol, a natação, porque tudo isso vai te agregar movimentos, cultura, vai te agregar uma gama de movimentos que vai servir para você lá na frente, você vai utilizar na modalidade que você escolher, com certeza. Vai facilitar você a desenvolver aquela modalidade que você escolheu, né? Então, essa cultura para o esporte, essa cultura da vida ativa é muito importante, né? Então, pratique esporte independente se você vai ser um atleta ou não, se você quer ser um atleta ou não. O ser atleta é uma consequência. Denis, muito obrigado. Sucesso aí para você e obrigado. Mantenha as notícias aí da equipe aqui de Rio Preto. Hein? Pode deixar. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Ok, agradeço aqui ao Denilson Ambrósio, treinador da equipe de voleibol feminino de Rio Preto, esteve com a gente hoje no Pode Colar. O Pode Colar que volta semana que vem com uma nova história para você. Lembrando que estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 do Centro Universitário de Rio Preto, NIRP. O Denilson Ambrósio também faz parte aqui da família UNIRP, o curso de Educação Física, que também é uma das opções para o vestibular que está chegando, vestibular para 2024, então não perca tempo, vá, se inscreva. Você pode também ter o seu desconto, concorrer a bolsas, enfim, a Unirp sempre com grandes opções. Aqui fazemos parte dos cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Lembrando que a Unirp tem conceito máximo junto ao MEC, conceito 5, hein, galera? E você também pode se inscrever no nosso canal, Pode Colar Podcast no YouTube, vá lá, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua telinha, se inscreva, compartilhe, sempre acompanhando o nosso trabalho e conhecendo aqui os nossos entrevistados, grandes personalidades do esporte, além de nos acompanhar nas plataformas de áudios digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music e o Instagram do Pode Colar para acompanhar os cortes e as nossas divulgações. Agradecimentos aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, que levou essas imagens do Pode Colar até você, além do Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, o William Castro, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, a Vanusa Carvalho, social media, e o Ronaldo Atilano, operador da Rádio Unirp. Pode Colar, volta então na próxima sexta com muito mais novidades para você. Grande abraço e até lá.